E bora para mais um EKTcast, o podcast que ensina pequenas e médias empresas a vender melhor para vender muito mais. E hoje estamos aqui com a Lia. Deixa eu ler um pouquinho aqui para explicar para vocês quem é a nossa convidada especialíssima de hoje. A Lia Lima tem 31 anos, nordestina e apaixonada por conexões. Desde os 13 anos, é mergulhada no universo das vendas e traz consigo não só a experiência, mas uma escuta ativa e sensível que transforma conversas e conexões reais. Casada com William Lima, acredita que toda história importa e que onde existe um problema, também existe uma solução. Lia é movida por propósito, presença e a certeza de que ouvir é o primeiro passo para transformar. Beleza? Lia, muito bem-vinda ao EKTcast. Muitíssimo obrigada, Vitor. Estou muito feliz de estar participando desse EKTcast com você. E bora nessa, né? Bora nessa, vai ser incrível, tá? Lia, só para quem não sabe, Lia é parceira da Encrateia, né? Trabalha responsável diretamente pelas vendas da Encrateia, né? Tem ajudado a gente a alcançar cada vez resultados melhores e graças à máquina de vendas que é essa mulher aqui. Aprendo muito com ela, a gente troca muitas ideias sobre estratégias diferentes. Eu acho que ela tem muito conteúdo, tem muita habilidade, muitas técnicas legais sobre vendas que eu quero poder extrair um pouquinho hoje para aprender também e compartilhar com quem está escutando a gente. Bora? Com certeza, bora nessa, estou pronta. Como você trouxe aí na minha bio, a minha missão é exatamente essa, trazer meu conhecimento, expandir para que as pessoas também possam crescer dentro das suas carreiras, das suas vidas profissionais. Massa, vamos demais. Lia, eu queria, aqui no EKTcast a gente vai muito direto ao ponto, né? Então, assim, eu queria muito que você já explicasse um pouquinho tua visão dentro da tua história, que eu acho que assim, é muito bacana, você comentou, né, você é uma nordestina, uma mulher que se fez, tem uma história incrível, e eu queria muito que dentro dessa sua história você explicasse de forma resumida mesmo, a tua visão de vendas, e como que você que trabalha diretamente com isso, trabalhou já em vendas de diversos lugares diferentes, qual que é a tua visão em relação a vendas, e qual a importância de vendas, principalmente na tua vida, que mudou tua vida, né? A gente conversou sobre isso hoje, inclusive, ela transformou a tua vida e te libertou em certos momentos, né? E fez você alcançar voos que seriam impensáveis antes, pelo que você tinha comentado. E eu acredito que você tem essa mensagem muito forte para passar para outras pessoas também. Queria que você contasse um pouquinho sobre isso e a sua visão de vendas. Show, sensacional. Bem, vendas para mim, Biter, é o que move o mundo, é o que move as pessoas. Venda é tudo. Venda é como o nosso oxigênio. Pelo menos para mim, eu trato dessa forma. Por quê? Em todo momento nós nos vendemos. Então, existe uma importância de você ter essa boa comunicação, ser um bom vendedor para tudo que você for fazer na sua vida. Então, você se vende para os seus pais, você se vende para os seus filhos, você se vende para sua namorada, para sua esposa. Então, vendas faz parte da nossa rotina, do dia a dia, de tudo. E como você trouxe, né? Vendas me impulsionou até aqui, e o que eu posso falar para as pessoas é que vendas impulsiona vidas, vendas transforma vidas e pode transformar a sua assim como a minha. Então eu acredito muito que através, de fato, desse poder de negociar, né, de trazer essa venda para o dia a dia, a gente consegue ter bons resultados em todas as áreas da nossa vida. Afinal, vendas envolve comunicação, persuasão, entre outras estratégias também. E para quem tem receio ou tem medo, porque assim, Lia, é legal você falar isso e eu concordo, porque enfim, a gente trabalha junto, a gente trabalha com vendas, eu concordo 100% contigo, mas tem muita gente que não concorda, tem muita gente que vai falar, pô, vendedor é chato, eu tenho medo de vender, não nasci para isso. Por mais que a pessoa entenda o conceito de que estamos vendendo a todo momento, acho que isso hoje é bem falado, as pessoas sabem disso, mas elas não gostam, elas têm medo, têm receio, acham que não é para elas, acham que não tem a habilidade suficiente. O que você tem para dizer para essas pessoas? Como é que faz para a gente poder até ajudá-las a tirar um pouco dessa crença, né? Para falar, cara, eu entendo que isso está atrapalhando, né? Mas eu queria, na tua visão, na tua história, que é muito bonita, de você contar, cara, como que elas fazem para tirar isso da cabeça e conseguirem alcançar uma vida talvez até bem mais próspera quando elas começam a enxergar que a venda pode ajudar? Show. Primeiro, pessoas compram de pessoas. Então, a partir do momento que eu me comporto, que eu me coloco como um vendedor, que eu me apresento assim, eu já quebro essa conexão com aquele possível comprador, aquela outra pessoa que está ali comigo.
Eu vejo que muitas pessoas têm sim uma resistência a vendedores, e quando eu vou conversar, já conheci inclusive algumas, e quando eu vou conversar com essas pessoas e pergunto para elas, por que você não gosta de vendedor? Geralmente é porque elas não têm essa habilidade de negociar, e muitas das vezes por elas perderem esse campo, esse meio de campo, digamos assim, ou essa batalha, Tem medo de entrar. tem medo de entrar. E por ter medo de entrar, cria-se uma barreira, uma restrição, uma resistência, digamos assim, de eu odeio o vendedor, eu odeio que venham me vender alguma coisa. Por quê? Muitas vezes, e eu trago isso para um conceito de vida, algumas pessoas elas tendem a repelir algo que elas já sabem, ou que elas não gostam, ou que elas gostam, enfim, eles repelem, ou elas pegam e replicam. Então, eu vejo que muitas dessas pessoas que não gostam de vendas é porque elas têm uma dificuldade, muitas vezes, em comunicar até o que elas querem, em posicionar o que elas querem. E aí é muito mais fácil eu me colocar na posição de eu não gosto de vendedor, eu detesto vendedores, entende? Até numa forma meio inconsciente, né? Porque Muito às vezes a inconsciente. pessoa não vai pensar sobre isso, mas ela começa a colocar isso como um escudo já que eu não mando bem, já que eu vou perder, não gosto de venda, eu vou me excluir disso, né? Legal Exatamente. esse pensamento. Exatamente. E aí existe essa outra linha de que bons vendedores, eles não vão se comportar como vendedores. Hoje eu diria que o segredo das minhas vendas é exatamente não me comportar como uma vendedora, mas sim eu busco me conectar genuinamente, gerar uma conexão, uma amizade com aquela pessoa, porque eu realmente me importo. Não só, eu não vejo como um cifrão, como um cliente que vai comprar, mas sim como uma pessoa que pode me ensinar algo novo, que eu posso me conectar, que eu posso construir até mesmo uma relação, uma amizade. Então, eu acredito que o segredo de boas vendas, né, de ter uma boa taxa de conversão, enfim, de ter sucesso dessa parte de vendas, é se conectar genuinamente com as pessoas. Até pra a gente te dar respaldo nisso, gente, pra vocês entenderem, a top vendedora, cara, é incrível, assim, o resultado. Fala um pouquinho da tua taxa de conversão, como é que ela tá nas vendas aqui, né, das nossas consultorias, dos nossos projetos, como é que tá? Acho que foi nesse mês, acho que foi um dos maiores, né? Nesse mês ou foi mês passado, enfim. Mês passado foi uma das maiores, que a gente esteve ali em 75%, mais ou menos, essa taxa de conversão. Esse mês a gente fechou com 65%, mas desde quando eu estou aqui na Encratec, já tem um ano, né? Completou um ano agora, dia 29, essa é a média sempre de taxa. Já teve momentos que foi maiores também, então 80, 90, depende muito mesmo ali do fluxo do mês. É pra vocês terem uma noção. Então, a cada 10 clientes que ela fala, 6 ela fecha. Em média, ali, 7, né, no Mais ou mês menos passado. isso. O que é uma taxa de conversão absurda, tá? Absurda mesmo. E eu queria a gente entender um pouquinho mais essa mágica, essas técnicas aí que você tem, dividir para quem tá ouvindo a gente falar, cara, eu tenho medo de vender, eu não sei vender direito, não gosto, e quando eu tento, dá errado, não é tão legal assim, né? E aí a gente entendeu um pouco melhor isso, Lia, sabe? Porque eu acho que você tem um ouro aí e acho que dá para dividir isso com as pessoas para Com elas aprenderem um certeza. pouquinho contigo. Só que a gente queria entrar num conteúdo um pouco diferente até de, cara, pra gente até falar dos acertos, muitas pessoas têm certas crenças que atrapalham elas de começar a vender, né? E muito do que a gente falou no início, cara, se eu tenho essa, é como se fosse um balde cheio. Se eu tenho esse balde cheio e eu quero aprender uma coisa nova, meio que não entra nada novo, porque o balde tá Exato. cheio. Então, assim, acho que seria muito legal aqui a gente esvaziar esse balde, sabe? E falar, cara, o que você tem que tirar da tua cabeça primeiro, que tá atrapalhando até para você ter informações novas e conseguir falar, que legal, posso começar a pensar sobre isso diferente. Então a gente tirar algumas crenças, algumas objeções que estão atrapalhando alguns empresários aqui, né, até mesmo vendedores, de conseguir vender mais. E aí eu queria ouvir de você, Eli, assim, que erros que você acredita que vendedores que não estão performando direito cometem? Eu queria que você pontuasse aqui, a gente depois lidasse cada um deles e a gente desse um manual para quem está ouvindo a gente, para a galera aqui buscar uma taxa de conversão de 70%. Para quem Maravilha. não sabe a taxa de conversão, né, é o quanto você vai converter, a produtividade do vendedor. Você está falando com 10, você fecha com 7, você está falando com 10, você fecha com 2, aí já é uma produtividade menor, né? Então é muito legal a taxa de conversão, porque faz com que você
trabalhe sem um marketing. Então, por exemplo, se você tem pouco lead, se você tem pouca oportunidade de venda, cara, é realmente trabalhar ao máximo as poucas oportunidades de venda que você tem, né? Então, realmente a taxa de conversão é o que o empresário tem muito controle, porque basta trabalhar em si, basta Sim. trabalhar com o que você já tem. Então, eu queria que você pontuasse ali, então, cara, quem tá ouvindo a gente, que erro que tá cometendo, quem é vendedor, quem é o empresário que vende, que erro que tá cometendo que tá impedindo ele de vender? Maravilha. Biter, existem alguns erros que eu acredito, assim, são muitos, né, que a gente poderia passar o dia inteiro aqui falando sobre isso, mas eu acredito que tem alguns que são mais latentes e que impedem muitos vendedores, muitos empresários de prosperarem dentro dessa parte da venda. E de alguns anos para cá eu observo muito esses pontos, e quando alguns empresários, alguns vendedores, porque empresários também são vendedores, eles vendem os seus negócios, Com eles certeza. vêm falar para mim, eu estou com um problema de conversão, eu não consigo converter. E aí eu começo a fazer algumas perguntas para entender como que é feita a sua venda. Então, eu diria que o primeiro ponto é, muitas vezes, não trazer a autoridade para ele, né, para a pessoa que está vendendo, não ter autoridade, não ter o posicionamento para que ela possa, de fato, conduzir a negociação. Então, muitas vezes eu deixo o cliente conduzir no meu lugar. Eu deixo ele tomar as rédeas. Por exemplo, um exemplo muito prático que eu vejo acontecendo muito: vendedores, empresários que apresentam uma proposta dos seus negócios e, posteriormente, eles não agendam follow-up. Então, é como se eu estivesse aqui com você: oi, Bita, tal, aqui é a minha proposta, né? Apresentei tudo para você e falasse, então tá. Aí você virasse para mim: ok, Lia, muito obrigada, eu vou pensar então e a gente conversa. E esse conversa já entra no segundo passo, que é a ausência de follow-ups. Muitas pessoas, Bita, além de não saberem se posicionar como autoridade do que está vendendo, dos seus produtos, dos seus serviços, elas também têm o grande problema de fazerem follow-ups, e pelo simples fato de achar que está incomodando a pessoa. Mas se eu te apresentei algo, se eu te trouxe uma solução para um problema que você quer resolver na sua vida, se eu estou te ajudando, por que não? Eu não vou te consultar, por que não? Eu não vou procurar você e entender. Bita, você gostou da minha proposta? Era o que você estava esperando? O que está te impedindo da gente avançar? E aí as pessoas, eu vejo muitos clientes essa semana, uns 3 clientes em reuniões de diagnóstico falaram para mim: Lia, eu não faço follow-up porque eu tenho medo de incomodar a pessoa. Eu falei, ok, pode ser que você incomode se você falar de qualquer jeito, mas se você tiver um embasamento para você falar com essa pessoa, você não vai estar incomodando. Então, esse é o segundo passo. Terceiro, é muito a pressa. Eu diria que a pressa, ela é a inimiga número 1 do vendedor. E a pressa junto com a indisposição de ouvir, de se conectar com o cliente. Eu preciso ter paciência, ter calma, ser um bom ouvinte dentro de uma venda, porque quanto mais eu escuto, quanto mais eu pergunto para o meu cliente e mais ele me fala da dor, da necessidade que ele tem, mais embasamento eu vou ter para construir algo personalizado e que resolva de fato aquela dor, aquela necessidade dele, entende? Então, é importante eu ouvir, eu perguntar, eu ouvir. E ouvir, aqui, acredito que está o pulo do gato. É, de fato, ouvir com atenção, ouvir com o coração. Eu faço uma venda muito emocional. Então, eu acredito, isso é um dado antigo, 80% das nossas compras, né, da nossa motivação na hora de comprar algo, ela é emocional. Isso. E apenas 20% ela é racional. E eu acredito muito Isso nisso. está consolidado, né? Isso. Hoje, de que é estudo de que nossa motivação de compra, decisão de compra, convencimento de compra é emocional. É Tem fins emocional. emocional. A gente justifica a escolha de forma racional para a gente achar que tem algum motivo racional. Falar, eu fiz isso porque muitos números e tal. Aí a gente dá uma desculpa, a gente conta uma história pra gente, seja por fatores numéricos, seja por fatores de crise, clima, seja o fator que for. Exato. Mas é emocional. Sim, e aí, até entrando nesse ponto, por que que os nossos clientes compram a nossa solução hoje de consultoria? Não é só porque eles querem ter um comercial organizado,
mas é porque eles querem ter uma empresa organizada para que ela possa crescer mais, ela possa faturar mais e esse faturamento gere um prolabore para ele muito melhor e esse prolabore proporcione oportunidades dele viajar com a família, né, ou viajar sozinho, ou comprar um novo carro, ou investir em novas coisas e realizar sonhos. Então você entende que por trás de tudo, de toda, é como se fosse uma grande muralha, e aí você vai entrando em portas que vão sendo, né, cada vez menores, e essa muralha ela vai diminuindo. Perfeito. Porque ele não quer a Porque, consultoria, né? Ele não quer. Ele quer a consequência disso, né? O que que ela gera para ele, o que que ela traz, que é exatamente. mais grana, o prolabore, ou até mesmo divisão de lucro, né? Sim, Perfeito. então não é racional, é emocional. É importante né, eu acredito que um dos últimos passos é eu gerar essa conexão genuína com o meu cliente. Então, ao invés de eu ficar ali olhando para ele como, né, é um cliente, é um cliente, é um cliente, eu olhar como ser humano. Então, eu acredito que hoje 99% das minhas conversões elas acontecem porque muitas vezes eu não vou interessada em vender para o meu cliente, eu vou interessada em entender o que ele precisa. E quando eu entendo, eu apresento para ele uma solução, se a gente puder ajudá-lo. Caso não, eu direciono ele. E eu sempre gosto de começar as minhas reuniões, as minhas primeiras reuniões com os clientes, com a seguinte frase: Fulano, você está entrando nessa call aqui, nosso objetivo é fazer um diagnóstico e eu espero poder te ajudar. Mas na pior das hipóteses, se eu não puder te ajudar, eu com certeza vou te direcionar para alguém que te ajude. Mas sair daqui sem nenhum insight, sem nenhuma dica prática do que e como você fazer, você não vai sair. Então, eu acredito que é por isso que eu tenho essa conexão tão aprofundada com os meus clientes, porque eu me importo genuinamente com a pessoa, entende? Não com o bolso dele, como eu vejo que muitos vendedores ainda se comportam. Eu acredito que sim, você quer fechar o negócio, mas é melhor você construir uma amizade. E aí, além dessa venda emocional, eu acredito muito que pessoas compram de pessoas e compram ainda mais de amigos. Então, por que eu não posso me tornar seu amigo, trazer você para a vida inteira e ainda te gerar uma solução? É muito mais confortável, muito mais agradável, não é? Isso é muito legal, Lia, que você está comentando, que muitas vezes eu vejo que você prefere até perder a venda. Só que você perde a venda, mas ganha a pessoa. E muitas vezes isso é muito mais valioso, né? Sim, Talvez, diria na maioria, grande maioria das vezes, isso faz muito sentido. Porque aí a pessoa, você ganhando a pessoa, talvez você tenha perdido aquela venda ali, mas você ganha as indicações dessa pessoa, ela nem exatamente. comprou, e dentro do próprio processo comercial, ela nem viu como funciona, mas ela ficou tão encantada, inclusive a gente chama a nossa área de comercial, né, de encantamento, Encantamento. porque a gente não vende, a gente encanta os nossos clientes no processo comercial. Então, que é o processo de encantamento. E a pessoa fica tão encantada pelo processo, tão encantada com você, que a pessoa fala, meu Deus, caraca, que se com essa uma hora que eu tive do lado da Lia, imagina uma consultoria toda com a Encrateia, né? Então, a pessoa muitas vezes sai, não compra, a gente perde aquela venda, mas ela sai indicando para um monte de pessoas, e a gente acaba ganhando, né, no médio e longo prazo. E é interessante isso, porque é uma visão muito profissional que exige calma, né? Sim. E essa correria ela realmente vai atrapalhar. Só para juntar os pontos aqui que eu anotei. Então a gente tem, você trouxe 4 principais pontos, só para ver se é isso mesmo. Então a Uhum. gente tem a autoridade na hora de conduzir, a gente vai pontuar cada um deles. Perfeito. A ausência de follow-up, a pressa que é inimiga da venda, né? E que aí você juntou a pressa com a questão da indisposição de ouvir. Você tá com tanta pressa que você acaba não ouvindo. Sim, A quarta, que é a falta de conexão genuína, que acho que tem a ver com a pressa também. Perfeito? sim, Tem alguma perfeito. para pontuar? Acho que tá bom essas 4. Eu acredito que essas quatro tá bem, bem colocadas. Autoridade, que você passou bem rápido, agora eu quero entender, assim, quando você fala autoridade na hora de conduzir, não tem autoridade, não mostra, trabalha um pouco melhor nisso. Qual o erro que é aqui? Que a pessoa tá errando na hora de mostrar autoridade? O que você quis Uhum. dizer com isso? Para entender um pouco melhor esse erro aqui pro pessoal. Perfeito. Autoridade. Eu vejo muitos empresários que. E aí dentro de autoridade entra um ponto, a gente poderia ter colocado fora, mas eu gosto de deixar ele aqui dentro, que é a questão da proposta de valor. Quando eu falo de autoridade,
é eu me posicionar, eu comunicar para o meu cliente a certeza e a segurança daquilo que eu estou apresentando para ele. Então, eu vejo que muitos vendedores, empresários não têm não prosperam. Por quê? Às vezes está falando algo, mas está retraído, tá? Mas, sabe, com medo. Cadê a segurança? Abre o peito, mostra segurança. Você pode estar morrendo de medo naquele momento, mas você tem que trazer para o seu cliente que você é autoridade, que você sabe o que você está falando. Então, eu vejo que erros muito comuns é não construir, e aí eu falo para os vendedores que são donos dos seus próprios negócios, não construírem uma abordagem com início, meio e fim, com principais benefícios, principais valores, né, que você vai gerar na vida daquela pessoa e principalmente o que eu vou transformar. Não só na empresa dela, mas na vida dela. E aí a gente parte daquele pressuposto, que a venda ela é emocional. Então, se eu trato que a minha venda é emocional, eu vou transformar a vida do empresário. E é através dessa transformação da vida dele que vai gerar ali a transformação, os resultados dentro da empresa. Por mais que as soluções sejam para a empresa, mas a gente pensa do outro lado, né? Do lado que está oculto, entende? Então, eu acredito que a autoridade entra exatamente nesse ponto. O que falta muitas vezes, falta de conhecimento, falta de posicionamento mesmo, dentro do que a pessoa está comunicando, está vendendo, e construir cases. Então, acho que tudo isso engloba um pouco dentro da autoridade. Eu queria complementar ali uma coisa que você falou que é interessante, que assim, eu não acho bem que é falta de conhecimento, porque acho que na verdade esse é o grande problema, porque o conhecimento técnico dessas pessoas é tão grande que falta conhecimento de comunicação. Exato, que aí eu concordo contigo, só complementando, tá? Porque ele conhece tanto e ele quer explicar às vezes tanto de uma forma tão chata o produto, para ele é incrível, né? Falar do produto dele, mas é isso que você comentou. Como que isso tudo que eu tô falando de uma forma super técnica agrega na vida da pessoa? Exato. Para ela se conectar emocionalmente com o que eu tô falando, né? Aí você trouxe da questão de proposta de valor, a segurança. Gente, vocês não veem, eu fico do lado dali, eu vejo ela vendendo. Cara, ela quer brigar com o cliente falando, cara, olha como isso aqui vai mudar a tua vida, né? Então, a tua voz, ela tá junto com brilho no olho, com seus gestos, e ó que a gente tá falando de reunião online. Né? Imagina uma reunião presencial é tapa na cara, porque é tão intenso e não é intimidando nenhum cliente, não é botando um cliente para correr, mas é mostrando que, cara, se você... O custo não é do projeto, o custo é você ficar sem o projeto. Vai ser muito mais caro você ficar sem o projeto na tua vida do que ficar com, né? Do que não faz sentido, esse que é o ponto. E aí, o que você trouxe de comunicação não verbal, ele comunica muito, né? Comunica. Tem estudos, eu acho um pouco duvidoso algum dos estudos, mas tem estudos que falam de 70, não sei como é que eles chegaram, eu concordo com estudos, só não sei como eles chegaram numa métrica, falando que 70% da nossa comunicação é não verbal, tem estudos que falam que são 90%, né? E aí a gente fala de tom de voz, a gente fala de velocidade, a gente fala de gestos, é não verbal como um todo. E é isso que você falou, não adianta falar, nossa gente, eu tô muito animado da gente estar aqui hoje, uhul. Né? Não passa essa credibilidade, né? Essa postura que você está trazendo dentro desse seu pilar de autoridade. Então eu vejo pessoas que são realmente maravilhosas no que elas fazem, são incríveis, mas na hora de realmente comunicar, passar isso adiante, falta, né? Parece que tá fazendo um favor de estar ali, né? Tá tão triste. E até complementando um último detalhe, autoridade não é eu fazer uma venda 100% técnica. Porque você é o meu cliente, e eu vejo isso, um erro comum. Eu trabalhei um período em agências de marketing, um erro comum que eu via, que muitos vendedores não performavam nessa área em específica, era porque eles apresentavam para o cliente de forma técnica. O cliente não vai saber o que é CTR, o que é custo por clique, enfim, ele não entende. E quando eu falo dessa forma, eu estou falando na minha língua, sem me preocupar com o cliente. Eu sou autoridade no que eu faço, mas eu posso trazer uma comunicação mais fluida, mais transparente, mais leve. Fala um pouquinho, Lia, uma coisa que você tem uma análise muito legal, eu acho que entra muito nessa questão de autoridade, que vai ajudar muito a galera, sobre a tua visão dentro de perfil comportamental. Porque é impressionante, gente, a Lia sabe muito sobre os 4 perfis comportamentais que tem, e ela muda
demais a comunicação dela, dependendo de com quem ela tá falando. Sim. Fala um pouquinho sobre isso, que eu acho que vai agregar muito pra quem tá ouvindo a Sim. gente, é bem bacana. Eu sempre gostei de pessoas, então eu fui estudando muito sobre pessoas e eu fiz questão de fazer um curso completo mesmo, com certificação e tudo mais, do DISC, de análise de comportamentos. Eu gosto de entender. Antes, eu até gosto de trazer esse ponto, que eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa. Mas ser comunicativo não necessariamente é ser uma coisa boa, Vitor. Não é. Perfeito. Eu preciso me comunicar, né, da forma correta. Ser autoridade em algo, conhecer, saber dançar ali mesmo com os timbres, como me conectar com as pessoas. E aí os perfis comportamentais, eles me ajudam muito nisso. Porque eu consigo, através do seu tom de voz, adaptar o meu tom de voz. Se você fala mais acelerado, se você é mais objetivo, eu vou ser mais objetiva. Imagina que chatice você, que é uma pessoa super alegre, uma pessoa muito descontraída, entrar em uma reunião e alguém vir com algo extremamente técnico, o tempo inteiro. Técnico, técnico, técnico. Aí você vai falar assim, nossa, que chato. Por quê? O seu perfil é mais comunicativo. Então, possivelmente, você não vai se conectar com alguém mais fechado, extremamente técnico, que vai ficar ali, ou um general que vai ficar mandando em você o tempo inteiro, entende? Te direcionando assim. Então, eu acredito que os perfis comportamentais, eles são fundamentais para a gente entender como o outro gosta de ser tratado. Eu não tenho que tratar você como eu gosto de ser tratada. Muito pelo contrário. Eu tenho que entender como você gosta de ser tratado. Porque nós somos duas pessoas diferentes. E eu acredito que as pessoas, elas são únicas. Cada um tem uma essência. Esse é um dos maiores erros de atendimento ao cliente, né? Essa é uma máxima que a galera fala, eu atendo o outro como eu gostaria de ser atendido. E essa é uma grande falácia, e não é né? bem assim. Não é nem um pouco assim, nem eu assim diria, um pouco. né? Porque, cara, é o que você falou, às vezes a pessoa gosta de ser tratada como um general, fala, não, vai logo, é mais objetivo. Agora tem gente que tem um atendimento mais amorzinho, mais carinhoso, vem um cafezinho, um pedacinho de bolo, e gosta de ser lenga-lenga. Fala dos filhos, dos cachorros, da família. Tem cliente que, se não passar por isso, fica ofendido e fala, meu Deus, eu fui super mal atendido porque o pessoa foi direto ao ponto, né? Foi super objetivo. E aqui entra muito no ponto, isso, né? Que você comentou na verdade é o terceiro, que é o de pressa, né? Mas a gente já chega na questão da Perfeito. pressa, né? Que você falou do follow-up. Vamos falar da pressa como e a gente segundo, vem no follow-up, perfeito. que aí a gente vai no follow-up depois. Que isso tem muito a ver com a pressa. Então, se a pessoa tem um perfil mais fofinho, mais exige um relacionamento, exige um acolhimento maior no atendimento, falar dos filhos, falar dos cachorrinhos, mostrar o tipo de foto. Se você tá com pressa, né? E hoje, pra mim, assim, é tudo produtividade. Sim. E aí, quando a gente fala que o nosso processo comercial, a reunião, ela tem 1 hora, tem gente que fica maluco, fala assim, 1 hora? Eu faço reunião comercial em 10 minutos. Você fala, qual que é a tua taxa de conversão? Aí não beira nem 10% direito de taxa de conversão e você vem com 70%. Pois é, e aí existe os dois extremos. Eu falei com alguns clientes essa semana, que inclusive estão fechando com a gente, que me trouxe assim, eu passo 2 horas com um cliente, Lia, às vezes eu me enrolo inteira na minha reunião, porque o cliente gosta de falar, e essa pessoa, né, em específico que eu atendi, também trabalha nessa área de consultorias. E aí, eu virei para a pessoa e perguntei, ok, e aí você demorou 2h30 com esse cliente, e ele fechou? Não fechou, Lia? Você acredita? Acredito. Eu falei, acredito. E aí, eu já tinha criado ali um nível de conexão com essa pessoa, né, esse cliente, e eu falei, olha, é o seguinte, eu vou te falar aqui alguns erros que você está cometendo. Para que um cliente compre de mim, eu não preciso passar 2 horas com ele. Eu sei que você, inclusive, está fazendo isso comigo aqui, está indo conduzindo, mas eu já estou te conduzindo para o final da nossa reunião. Porque aqui eu tenho um início, meio e fim. Eu já mapeei o início, a gente já está terminando o meio e a gente está caminhando para o final. Aí ela, não, mas eu não falei nem tudo que eu queria ainda.
Eu falei, ó, você falou isso, eu já fiz o diagnóstico completo da sua empresa, o que que falta? Ah, não, mas tem mais coisas, tem mais cases, mais casos de clientes que eu preciso compartilhar com você. Eu falei, olha, eu entendo, e a gente vai tratar disso tudo dentro da consultoria. Porque aqui não é a consultoria, é um diagnóstico e eu estou apresentando exatamente a solução que vai resolver o seu problema. Eu falei, sabe o que você está fazendo? Você está dando, é o que você fala muito. Eu falei, você está dando uma consultoria, a sua consultoria de graça. Porque se você passa 2 horas com um cliente e você trabalha com consultoria, mentorias, com toda certeza você já resolveu o problema dele nessas 2 horas. Por que que eu vou te contratar ainda se você já resolveu o meu Você problema? passa 2 horas, fala tudo que a pessoa precisa fazer, a pessoa, nossa, Exato. muito obrigado, você resolveu meu problema, vai Exato. embora e pronto. Vender dando consultoria é diferente de venda consultiva. Exato. E eu acho que um ponto que você trouxe é muito legal, de que não é nem falar pouco, mas também não é nem falar muito. O excesso também, né? o excesso também prejudica. Esse meio termo, ele é muito importante, porque quem conduz a reunião não é quem fala mais, é quem pergunta mais. Exato. Aí você pergunta, a pessoa começa a falar um monte de coisa. Só que se você só deixa a pessoa falar, você não tem espaço mais. Então você tem que, com algumas perguntas, com algum direcionamento, conduzindo, né, e controlando essa sua reunião, porque do contrário você não consegue. Passa 2 horas ali, já aconteceu comigo lá atrás, quando a gente estava começando, tá, nem sabia que era de venda nem nada, que era, eu deixava a pessoa conduzir tanto a reunião, que dava o tempo, eu não conseguia nada que eu precisava, a pessoa falou, pois é, então, já deu tempo. Ela falou, ela não me deu nada de informação, eu tentei marcar uma reunião depois, não consegui e ficou por isso. E você perde o cliente. E eu perdi o cliente, e a culpa foi minha, de ter deixado a pessoa descontrolada, exatamente. A gente vai aprendendo, né? Isso vem dentro da autoridade, que também entra na pressa. Então, assim, se você é a autoridade, se você é o vendedor, se você é o especialista daquela reunião, é você quem vai conduzir. E aí, nesse ponto de pressa, tem pessoas que falam, ah, mas eu reservo para meu cliente ali 2 horas e tá tudo bem. Ou não, eu reservo 1 hora, mas eu sempre me atraso para a próxima reunião. Poxa, se você já entra atrasado em uma reunião, você já perde essa sua credibilidade, sabe? Então, eu acredito que esse ponto da pressa vem muito na falta de paciência, de condução, de empatia até com a pessoa que está ali na sua frente, porque tem pessoas que já falaram para mim, Lia, você foi a única vendedora na minha vida que eu encontrei que eu não me senti um cifrão, um bolo de dinheiro, que eu me senti especial. E eu sei que eu não vou comprar de você agora, mas é como você falou, essas pessoas, elas se tornam amigas, elas me trazem outros clientes, e sempre a gente está em movimento, e viram fã da Encrateia. E em 1 ano que eu entrei aqui, eu construí já esse legado de fãs mesmo, de pessoas que gostam muito da Encrateia, que a conheceram através de mim, através da minha explicação, e 1 ano quase depois, essas pessoas compraram, se tornaram clientes nossos. A gente tem alguns casos que aconteceram esse ano. Então, assim, aconteceu um encantamento. E eu acredito muito nisso, tem que ser encantado. E não foi pela pressa. E não foi pela pressa. Se fosse pela pressa, muitas vezes teria perdido tudo isso, né? Exato, se eu tivesse pensado só, eu acredito que esse é muito segredo. Se eu tivesse pensado, porque tem que bater a meta, tem que bater. É muito fluido. Todos os meses a gente bate as metas, a gente tem crescido, a gente tá aumentando, né? As metas aumentando, e a gente batendo. Sim. Então, por que eu vou ter pressa? Eu preciso do dinheiro, sim. A gente quer crescer, a gente precisa do dinheiro para realizar sonhos e tudo mais. Mas se eu coloco a pressa na frente, ela interrompe todo o restante desse processo e ela tira, de fato, o foco principal, que é qual é a transformação que eu vou levar para a sua vida. Entende? Bacana, legal. E isso tem um ponto também com galera que quer muito objetiva, só que é tão objetiva que quer que seja tão rápida, isso muitas vezes vem do cliente, que fala, cara, eu só tenho 20 minutos. Já vi muito o Caio, né, meu sócio aqui, que ele falava, não, você só tem 20 minutos? Beleza, vamos marcar 20 minutos. Marca 20 minutos, vai avançando, dá o tempo da reunião,
Só que a pessoa ficou tão encantada. E ela quer continuar. E ela não quer, ela só continua, ela nem percebe. Quando vê, foi 1 hora, aí o Caio falou, não, realmente finalizamos. Aí a pessoa falou, caraca, fiquei tão encantada aqui, porque Sim. faz parte desse processo de conexão e de relacionamento, porque, cara, uma reunião comercial, às vezes em 20 minutos, é isso que tem, e tudo bem. Muitas vezes é isso mesmo. Eu já consegui fazer, mas... E é possível, dá pra fazer, ok, mas... Se puder a gente conseguir espaçar um pouquinho, caso haja necessidade, a gente conseguir se conectar um pouquinho mais, por que não? Né? E a gente encantando, conversando bem, né? Isso é possível de ser realizado. Já aconteceu comigo também, de cliente falar 30 minutos, mas assim, 30 minutos, inclusive fechar. E aí entra aquela questão, dança dos perfis comportamentais. Eu entendi, não era só a falta de tempo que ele tinha, tanto que a primeira coisa que eu falei pra ele, ó, se você tem falta de tempo, esse aqui não é o lugar para você, porque a gente vai trabalhar a 4 mãos. Então, uma pessoa sem tempo não é o meu cliente ideal, Perfeito. Que nem crateia. Esse é um bom ponto. Então, eu já trouxe por isso. Eu falei, então acalme os ânimos e vamos lá, vou ser o mais objetivo possível, mas eu preciso que você tenha tempo, porque se você não tiver, a gente já nem começa. Perfeito. Só alinhando, gente, tá? Os perfis comportamentais são 4, né, que ele tá comentando, dentro do modelo do DISC, né? Sim. DISC porque é dominante, influente, estável, né, com S que é em inglês, e o conforme, que são esses perfis. Depois vocês dão uma olhadinha ali para poder entender um pouco melhor e você consegue entender que tipos de palavras, que tipo de atitude, que tipo de ação que você tem que ter com cada tipo de perfil diferente, tá? Vamos pro terceiro erro, o terceiro problema, que é o problema do erro do follow-up, ou seja, a falta de follow-up que você comentou, né? Ele é um dos grandes problemas. Queria que você comentasse um pouquinho desse erro, e explicasse um pouco o que as pessoas têm que fazer para resolver isso, né? Claro. Primeiro passo, isso acaba que um ponto está totalmente ligado ao outro do que a gente está trazendo aqui. Então, quando eu falo de follow-up, eu preciso, lá dentro da minha autoridade, lá dentro da minha apresentação para o cliente, já criar esse retorno, agendar com ele. Então, eu nunca saio de nenhuma das minhas reuniões sem um próximo passo agendado, sem algo combinado. Por exemplo, fiz ali uma primeira reunião de diagnóstico, não consegui apresentar a proposta de soluções, que muitas vezes eu faço mesmo 2 reuniões, porque é necessário para personalizar para esse cliente. Mas quando eu vou para a apresentação de proposta, eu saio de lá com uma data agendada para ele me retornar, para a gente fechar. Primeiro que eu já trago um prazo para ele. Ó, você tem um prazo aqui de X dias para você fechar comigo. E se você não fechar comigo nesse período, você vai perder esse bônus, esse bônus, esse bônus. E já teve clientes que meio que me desafiaram. Falaram, não vai perder nada. Eu converso, eu falei, olha, se eu fosse você, eu não faria isso. E a pessoa fazer e eu realmente retirar. Porque assim, eu construo uma proposta de valor para você. E eu realmente trago uma condição sempre muito especial para você. E você tem que aproveitar aquele momento. Ah, não consegui por isso, por aquilo. Enfim, a gente negocia. Eu sempre busco negociar. Mas eu deixo agendado o próximo passo. Beleza, não vai fechar agora. Você precisa conversar com a sua sócia, com seja lá quem for, pensar, fazer contas. Fazer contas eu sempre chamo para fazer junto, porque eu acho que eu sou a melhor pessoa para fazer contas nesses momentos que eu vou ajudar, de fato. Mas se precisar conversar com um terceiro que não esteja na call, eu coloco um prazo. Você consegue daqui a 2 dias, daqui a 3 dias? E tem um prazo máximo da proposta, mas eu deixo ali agendado. Então tá, vou te retornar tal dia, tal horário. Vou te retornar lá no WhatsApp. Estou te mandando essa proposta e tudo mais. E lá no WhatsApp eu já coloco. Oi, Biter, tudo bem? Ó, segue aí a proposta. Próximos passos. Combinamos do dia X, você me mandar uma mensagem aqui no WhatsApp com um retorno, com um feedback de como que ficou. Então, eu já deixei combinado com você. Você entende que eu não vou te incomodar? A gente combinou. Eu falo que é como se fosse um contrato verbal que você teve com a pessoa. Então, muitas vezes, até quando eu vou falar com o cliente, quando eu vou fazer esse follow-up, eu já entro em contato com ele assim, oi, Biter, tudo bem? A gente combinou de você me trazer um retorno hoje. E eu ainda não recebi esse teu posicionamento, esse teu feedback. Como é que ficou a situação XYZ?
Perfeito. Você chegou a uma conclusão? Você não tem aquele receio de entrar em contato, né? Não, De, de jeito eu nenhum. tô incomodando, eu não combinei. Fica tudo muito solto. Agora, quando você tem o follow-up, fica melhor. Só que é o seguinte, tem uma crença, uma objeção que a galera tem e que fala, que é o seguinte. Beleza, ali, entendi o follow-up. Ainda acho que eu estou incomodando o cliente. Por quê? Se o meu produto é bom, se a pessoa está interessada e ela não quer comprar, ela não tem interesse. Então, por que eu tenho que fazer follow-up? Porque se realmente ela quisesse meu produto é muito bom e eu confio nele, ele deveria se vender sozinho. Mas ela te disse ou não? Ela só não me disse nada. Então, eu acredito que a venda, ela só acaba quando ou diz um sim, e aí ela, na verdade, inicia, começa o seu processo, ou a pessoa fala, não, não quero. E aí, mas eu vou ser inconveniente se eu ficar mandando várias mensagens. Mas eu não dediquei meu tempo para te apresentar, eu não dediquei ali a minha atenção para você, para resolver o seu problema. E tem formas que eu posso falar. Então, por exemplo, a pessoa não me respondeu nada, sumiu, desapareceu. É um erro muito comum, inclusive, de clientes que falam, chegam muitos leads, mas eles chegam e somem. Somem, muitas vezes, pela abordagem errada e porque eu não soube ali fazer essa abordagem de fato inicial, essa apresentação inicial. E às vezes o cliente chega e eu já passo o preço. Aí você me fala, o que é mais importante dentro do seu negócio? É preço ou é o valor, o benefício que você gera na vida dessas pessoas? Lia, mas o cliente, eu passei o valor e mesmo assim o cliente sumiu. E mesmo assim ele desapareceu. Ok, cria uma cadência de follow-ups. Eu acredito que assim, você tem que fazer pelo menos 10. E não é só mensagem no WhatsApp. Então, para você que está vendedor aí, achando que é só mandar mensagens no WhatsApp, não é. Você vai ter que ligar, mandar e-mail, fazer sinal de fumaça, o que tiver que ser. Se possível, faz como um velho amigo meu, que ele tem uma estratégia de... Ele lia, às vezes, eu estou aqui pela região central e tem um cliente que eu já apresentei uma proposta para ele uns 5 dias, aí, sei lá, eu estou com a minha agenda mais tranquila, eu passo na frente da loja dele, se ele tiver, ô fulano, passei aqui, você acredita que eu estava aqui de bobeira, passando por aqui, tô indo ali resolver umas coisas, mas vim aqui te dar um alô, como é que você tá? A pessoa fecha. Muitas vezes, O Caio já fechou o contrato jogando tênis. Sim, Né? Então... sim. E aí, assim, muitas pessoas, elas não dizem nem sim, nem não, e simplesmente somem. E às vezes, nem é porque ela não quer comprar. É por falta de tempo, ou é porque ela esqueceu, ou é porque talvez você não tenha passado o real valor para ela. Gente, a gente tem tanta coisa hoje em dia, é tanto pepino. Se vocês abrirem seu WhatsApp nesse momento, cara, quantas mensagens tem, quantos Exatamente. grupos tem, né? E aí a gente muitas vezes se acha a pessoa mais importante, né, do mundo e tá no centro do universo. Porque você vai lembrar de mim. Porque você vai lembrar de mim no meio de um monte de mensagem, no meio de um monte de coisa acontecendo. Muitas vezes a pessoa quer, ela gostou do teu produto, mas ela simplesmente esqueceu. Porque a vida é assim, a vida é corrida. Então, no meio desse caos, o follow-up ele é necessário. Você falar, ei, eu tô aqui, lembra de mim, lembra de mim, lembra de mim. Não é, eu tenho um cliente, Elia, que me agradeceu. Já aconteceu algumas vezes o cara falar, obrigado por ter mandado mensagem, porque eu tinha esquecido da também mensagem. já aconteceu. Porque a pessoa agradece até, você vira quase uma secretária da pessoa, vamos dizer assim, né? Pra lembrar mesmo, porque a pessoa esquece. Então não é de encher o saco. Tem uma pesquisa muito legal tem formas, né, de fazer isso, porque assim, encher o saco seria se eu ficasse, e aí, Biter, você já analisou a proposta? E aí, Biter, qual que é a gente vai fechar ou não vai? E aí, Biter, você não me falou nada, a gente vai fechar ou não vai? Você tá interessado ou não tá? Não é isso. É eu ter empatia, sabe? Eu ligar, oi, Biter, tudo bem? Imagino que você esteja muito corrido por aí. Olha, também tô corrida por aqui. Eu queria entender como é que tá aí a tua semana. Se ainda ficou alguma dúvida, se ainda ficou faltando eu te passar algo dentro da nossa proposta que não ficou claro. Eu quero entender para a gente se reunir de novo. Posso ir aí na sua empresa? Enfim, sabe? É você falar em um tom mais amigável, de se importar com ele. Não porque ele tem que fechar com você, mas é entender, ok, qual é o seu momento, o que está acontecendo aí que você ainda não deu esse passo, já que você me disse que é uma prioridade nível 10. Perfeito. Tem uma pesquisa do HubSpot que foi feita
é justamente nessa questão de quantos follow-ups os vendedores fazem para fechar vendas. Eles descobriram que 80% das, se eu não me engano era isso, 80% das vendas, elas são realizadas após 8 follow-ups, 8 follow-ups, isso mesmo. sendo que 40% dos vendedores desistem após o primeiro follow-up. Então, assim, 80% das vendas são feitas com 8, cara. E quase metade desiste em cima do primeiro. Então, assim, é muita venda perdida, Quando sabe? eu tava com um tráfego pago ativo, que leads do tráfego, as pessoas acham que eles já caem pronto no seu né? colo. E não caem, gente. É um trabalho também que você vai ter que desenvolver. Então, existem sim leads meio de funil, fundo de funil, topo de funil, que vão vir ali em níveis de qualificação maiores. Só que mesmo assim, eu preciso investigar, eu vou precisar fazer um follow-up. Então, quando a gente estava com essa parte de follow-ups, eu fazia em média de 10 contatos com o cliente. E às vezes eu conseguia no 10º. É. E aí eu sempre trazia, né, uma primeira abordagem, uma mensagem, ligação, mensagem, ligação, mensagem, ligação. E essa mensagem e ligação, ela conta como um, se for feito em um único dia. Por quê? Eu ligo, não me atendeu. Oi, fulano, olha, eu acabei de te ligar. Eu sei que é muito importante para você tal coisa. Você me procurou e eu tô aqui querendo muito te ajudar, mas eu preciso entender o que você Perfeito. precisa. E por isso, exemplo. gente, muda muito de mercado para mercado, segmento para segmento, Sim, tá? total. Então, tem segmentos que você vai ser mais agressivo no follow-up, Sim. tem segmentos que você vai, é o que a gente chama de cadência, né? Porque é uma sequência de mensagens ou contatos que você tem com o cliente. E-mails também, né? Exato, tem cadências que são por canais diferentes, como o e-mail, telefone, ligação, WhatsApp, até mesmo eu conheço follow-ups, você falou de visita, caso seja o segmento da pessoa faça sentido, como, por exemplo, mídia social. A pessoa vai lá, começa a curtir, ela entra nos stories, lembra ali, faz uma curtida aqui, faz um comentário. Olha que interessante. Até SMS, você acredita? Eu já tive cliente Caraca, que falou aí, que ó. funciona. Então, você tem o canal, você tem a cadência, que é quanto tempo que você... Ah, liguei hoje, vou mandar uma mensagem já à tarde, no dia seguinte, ou eu espaço, tem que ser mais suave, tem que ser de 3 em 3 dias, ou semana por semana. Isso é tudo muito personalizável, né? Dependendo de cada segmento, de quem é o teu cliente. Às vezes você tá com um cliente que trabalha... O que é o teu negócio, a tua solução. Você trabalha com luxo, com pessoas que ali, não me toque. Você não pode ser muito agressivo, Não você pode. tem que deixar isso mais espaçado, de um jeitinho mais leve. Você pode mandar vídeo para a pessoa, pode mandar áudio, pode mandar uma foto específica para chamar a atenção, enfim, vai muito da estratégia de cada negócio, né? Varia bastante. Exatamente. Vamos É muito diferente, né? Cada negócio exige uma estratégia personalizada mesmo. Então, nem sempre o que funciona para mim vai funcionar para outra pessoa. Exatamente. Precisa ser adaptado. E eu acho que hoje, uma das coisas que muitas pessoas perdem muito... E assim, tem muitos gurus de internet. Eu não posso deixar de falar. Tem muitos gurus de internet. Então tem gente que fala, eu já fiz essa questão de follow-up e não dá certo. Eu já vi uma mensagem que dispensa o cliente, acaba com o cliente, fala que ele não tem interesse, fala que ele não interessa, não tem prioridade nenhuma e simplesmente fala, então eu encerrei o contato aqui. Tchau, obrigada. E não é assim. Eu acho que tem formas da gente encerrar ou a gente deixar a porta aberta. Mas se você é um lead, você veio até a minha empresa, me procurou, e eu fecho essa porta na sua cara, você nunca mais vai voltar. Perfeito. Então, existem vários métodos, mas eu acredito que não é sobre o método, é sobre o que vai funcionar para o seu negócio. É isso. Entende? Não é um método, né? Isso tem que ser... É um conjunto. É o que eu sempre falo, cara. Muitos desses gurus trabalham com que a pessoa tem que se adaptar ao método, porque o método ele é muito... Não é. E não é, ao contrário, né? O método que ele tem que se adaptar à pessoa, a empresa, ao negócio. Exato. Né? Vamos para o último, finalizando aqui nossa conversa, a gente indo para o último erro, que é, cara, com tudo isso, com a falta de autoridade, com uma pressa muito grande, com uma falta de follow-up, a conexão ela é perdida, né? Você perde essa conexão e você não tem esse contato. O interesse genuíno em entender a necessidade, que foi um ponto que você comentou, de, cara, eu tô aqui para entender realmente o problema e a partir daí eu consigo oferecer algo que faça sentido. Pois se não fizer sentido,
tudo bem, a gente continua amigo, te ajudo. Ali direciona a pessoa, não fazendo sentido, falta só ligar pra pedir pizza, né? Fala, você precisa de pizza, eu te ligo e peço pra você também. Sim, Não vendo sim. pizza, mas eu vou pedir uma pra você. Falta só fazer isso, né? Igual o case teve um case famoso da Zappos que a pessoa fez isso, né? Falta quase isso, porque você direciona até por contatos, outros parceiros, dentro do seu Sim. próprio networking, você conhece outros empresários que têm soluções que podem ajudar os nossos clientes, ou até mesmo nem é cliente, ele é só um lead. Eu só conecto muitas E você pessoas. só conecta a pessoa, Sim. muitas vezes isso acontece. Queria que você falasse um pouquinho desse erro e um pouco da tua visão e de técnicas que você tem para buscar, às vezes não é técnica, uma atitude mesmo que você tem para buscar essa conexão genuína e, claro, ter o resultado de vendas que você tem. Certo. Essa semana aconteceu uma situação muito engraçada e entra muito nesse ponto de conexão, que assim, várias pessoas me mandando mensagem, vamos tomar um café, vamos não sei onde, vamos almoçar e tal. E eu falei assim, aí eu falei isso perto de uma amiga, eu falei, gente, eu tô tão ocupada, eu tô com tanta coisa na agenda, será que as pessoas pensam que eu estou desocupada? E aí a pessoa me conhece muito bem, que estava do meu lado, ela virou e falou assim, não é que você é desocupada, é que você é disponível. E você é uma pessoa agradável de se estar perto. Então as pessoas querem você ali, porque elas sabem que se elas sentarem com você 10 minutos, 20 minutos, você vai resolver algum problema na vida delas ou do negócio delas. Aí eu fiquei pensando assim, eu falei, nossa, interessante. Legal. Não tinha parado para ter essa percepção. Porque, Biter, eu tenho um lema para minha vida. É uma frase que eu criei, você não vai ver essa frase em nenhum lugar, que ela é minha. Que problemas, eles não são problemas, eles são oportunidades. Então, os problemas, eles só são problemas quando você lida com ele dessa forma. Mas quando você vê eles como oportunidades, muitas coisas podem ser transformadas na sua vida, no seu negócio, enfim, em tudo. Então, nem tudo que eu olho, isso aqui é um grande problema. Pode ser que esse problema, ele traga grandes ganhos para a sua vida. Entende? Eu sou apaixonada por problemas. Eu acho que é por isso que eu passo por tantos. Porque eu gosto de resolver. Eu gosto de resolver. E eu sempre falo, eu vou resolver. Se esse problema veio até mim, eu vou resolver. Eu talvez não saiba nesse momento, mas eu vou. Então, essa parte da conexão, eu acredito que dá muito certo, porque eu trago mais essa parte de me doar para você, né, de trazer para você, olha, eu tô aqui para te ajudar. Esquece venda aqui, eu quero te ajudar. Eu quero entender o que você precisa agora. Se eu puder te ajudar aqui na Encrateia, a gente conseguir gerar algo para você, a gente vai te ajudar. Senão, eu vou te conectar com outras pessoas. Ou muitas vezes eu tô tomando um café. Eu já vendi no Uber. Eu já vendi em ônibus. Então, em todos os lugares que eu tô, às vezes eu passo, a pessoa fala, nossa, eu tô com problema tal. Opa, olha, licença, você tá com problema tal? Eu tenho uma pessoa que vai resolver o seu problema. E eu passo. Esses dias eu peguei um Uber e o cara tava... entrou uma pessoa de seguros, que vendia seguros dentro do Uber, e ela não soube vender o produto dela. Quando ela desceu, lógico, esperei, tive ética. Quando ela desceu, eu falei, você tá precisando de um seguro? Eu tenho uma pessoa excepcional para resolver o teu problema. Vou te passar aqui o contato. Passei, a pessoa fechou Mas e dentro vendeu. do Uber? Dentro do Uber. Mas como é que você conversou com a pessoa dentro do Uber? Vocês estavam pegando juntos? Na verdade, tava pegando junto, que era uma lotação, né? Na verdade, assim, Tá, entendi. um Uber em coletivo, Sim, sim. digamos assim. Sim, não, dá até pra dividir também. Sim, né? então Isso. tinha outras pessoas, mais 2 pessoas, 3 comigo. Sim. E uma dessas pessoas que estava lá era corretora de seguros. Aí ela foi vender, o cara perguntou, ela viu ela falando no telefone e perguntou, você trabalha com seguros? Ela, trabalho. Aí ele, nossa, eu tô precisando de seguro para esse carro, que acho que era acho que era um Siena, um carro sim, né, mais sedã. Ele, eu tô precisando para esse e para um outro que eu tenho, que é o carro tal. Aí ela, entendi. Não, a gente faz seguro, a gente faz. Aí eu fiquei assim, gente, como é que a pessoa... Eu falei, essa vendedora deve estar com a meta, super meta, né? O ponto daquela autoridade que você comentou, Exatamente, né? A postura. batida. E aí eu falei assim, cara, você tá precisando? Eu tava sentada assim na frente, falei, você tá precisando de seguro? O que você busca no seguro? Eu investiguei, eu entendi tudo que ele queria. Eu entrei em contato, falei, vou te passar um contato. Antes disso, também vou entrar em contato aqui com essa pessoa, vou falar tudo isso que é importante para você, e ela vai entrar em contato com você e vai te passar o melhor seguro. E fica tranquilo, que vai ser um atendimento VIP. Eu liguei para outra pessoa e conectei. Essas pessoas que eu vou conectando, elas também me conectam a outras pessoas.
Porque é essa parte da conexão genuína. Eu me importo com você, Bitter. Ah, eu preciso resolver tal problema, Lia. Nossa, olha, eu não entendo nada disso. E eu não vou saber resolver, mas eu conheço 3 pessoas que trabalham com isso. Vou te passar esses contatos, vou falar para elas que você precisa disso, e aí você vê qual delas vai te atender melhor. Então, se conectar genuinamente, eu acredito, eu sempre gosto de trazer que esse é o segredo da minha taxa de conversão, porque eu realmente me importo com as pessoas. Que legal. Eu não as vejo como um cifrão, porque elas vão fazer eu bater uma meta, por exemplo. É tão tranquilo que eu acredito que no início da minha carreira, quando eu me preocupava mais em bater metas e me preocupava menos com as pessoas, eu tinha mais dificuldade de bater as metas. Porque eu vivia correndo atrás da venda. E é aquela questão, né? Se você vai correr atrás de alguém, consequentemente essa pessoa vai correr de você, vai fugir de você. Então eu acredito muito nisso, que quando você fica correndo atrás de algo, mais distante você fica de alcançar. E aí eu mudei a minha abordagem. Eu falei, ok, eu sou uma excelente vendedora, eu tenho aqui excelentes negociações, e o que eu ainda não tenho no meu campo de visão vai fluir, vai acontecer. E aí é muito fluido, é muito tranquilo, massa, assim, que do nada, não do nada, é um plantio, né? Sim. Voltam vai pessoas. colhendo, né? Exatamente, voltam pessoas que eu conversei lá atrás. Eu estava essa semana lá em Floripa, na conferência do BNI, e aí uma pessoa entrou em contato comigo, Lia, eu tenho 2 pessoas aqui que precisam urgentemente fechar com você. Então, assim, você colheu, né? Colheu, sim, ajudou, foi sincera, verdadeira. exatamente. Então, assim, eu Bacana. não fico esperando, mas eu trago para minha conexão essa reciprocidade, onde a gente se ajuda de forma mútua. E esse é o segredo, né, da venda, porque eu não sou uma vendedora, eu sou sua amiga, eu tô aqui para te ajudar, e isso é genuíno. Se você comprar ou não, é uma consequência, é um ato que pode acontecer, porque você precisa daquela solução para o seu negócio e isso vai te ajudar a gerar mais resultados. Mas não Incrível. necessariamente porque eu fui uma vendedora, eu fui incisiva, eu fui insistente ou invasiva com você. Não, mas você precisa resolver isso. Se você não resolver isso aí, a sua vida pode acabar lá na frente. Você pode falir. E tem negócios que a gente tem que trazer essa abordagem. Olha, talvez se você não tomar essa decisão agora, pode ser que daqui a 2, 3 meses a situação esteja pior, mas eu quero saber de você. O que você acha? Como é que você se vê daqui a 3 meses nessa situação? Entende que tem várias formas de falar a mesma coisa? Perfeito. E com tons diferentes? Para pessoas diferentes, Para né? pessoas diferentes. E eu acredito que pessoas gostam de pessoas que se importem com elas. E eu acredito que está aí o segredo principal da conexão. Legal, se Lia. importar com o outro de forma genuína. Que Incrível. isso vai gerar resultado. E se não gerar, na pior das hipóteses, vai gerar uma conexão, uma amizade, alguém que pode te ajudar em um outro momento. Você não sabe o que vai acontecer, né? Exato, Pode ser que você não tem controle. aconteça alguma coisa. Lia, pra gente finalizar, a gente fechou esses 4 principais erros que você trouxe, você deu várias dicas, soluções, técnicas, atitudes, acho que é muito forte o brilho no olho quando você fala de venda. Uma dica final, matadora, pra gente encerrar aqui o nosso podcast de hoje, que você não tenha falado ainda, que você acredita que vai ajudar uma pessoa que está precisando vender mais agora a começar a vender mais. Olha, uma dica que eu tenho para você que quer se aprimorar em vendas, que quer ter melhores resultados é: invista na sua comunicação, invista no seu posicionamento e se importe de forma totalmente genuína com as pessoas. Eu acredito que esses 3 pilares, eles fazem parte de um excelente vendedor, de um excelente profissional, eu diria assim, porque as pessoas estão, muitas das vezes, comunicando errado, se portando errado e se conectando errado, entende? Muito bom. Então, e eu até diria que isso está debaixo de um guarda-chuva maior, que é: tenha um propósito na sua vida. Uhul! Aí sim. Porque se você não tem um propósito, se você não tem uma visão
de futuro, você não tem uma meta, sabe, uma linha de chegada, nada disso vale a pena. Não é o dinheiro que vai realizar os teus sonhos. E se você conseguir o dinheiro que você quer e realizar todos esses sonhos, o que que vai te restar? Então, tenha um propósito, tenha essa visão de futuro, tenha um propósito maior de tudo. O que que você faz nesse mundo que só você faz? Porque tem algo aí no seu interiorzinho que várias pessoas podem fazer de forma diferente, mas o que que você sente que nasceu para fazer? Eu, particularmente, sinto que eu nasci para impactar e transformar vidas e pessoas através da minha vida, através do que eu estiver fazendo. Então, a minha missão, o meu propósito é levar soluções à vida de outras pessoas que transformem a vida delas. Caraca. E tá fazendo, viu, Lia? Tá fazendo. Caraca, incrível, isso. incrível. Lia, onde as pessoas te acham, podem olhar um pouco mais sobre você, sobre o seu conteúdo, como é que tá? Por onde vai? Bem, Instagram, eu tomei uma decisão de voltar a produzir alguns conteúdos, ainda não comecei, mas talvez, né, quando você estiver assistindo esse podcast, já esteja muita coisa acontecendo. E você pode me encontrar no Instagram, @lialima_. E no mais é isso, Lia com LinkedIn também. Y, Lia né? com Y, isso. @Lia Lima. Lia Lima. LinkedIn também dá pra LinkedIn achar também, por lá. da mesma forma. Lia Lima também. Lia Lima também. Lia, muito obrigado pelo bate-papo, obrigado por dividir com a gente, tirar um pouquinho do tempo da tua rotina, que eu sei que é corrida, para estar aqui e dividir com o pessoal as suas estratégias. Acho que faz parte do teu propósito também, colocar dividir seus pensamentos, suas palavras, suas estratégias. Obrigado mesmo. E quem sabe, vamos ver mais vezes aí pra Com você voltar certeza. para cá dividindo. Tem muito assunto pra gente poder conversar. Com certeza. E você que tá ouvindo a gente, ativa a notificação, fica ligado aí que a cada 15 dias a gente está sempre postando novos EKTcasts para você conseguir vender melhor, para vender muito mais. Até o próximo. Valeu!